Fala galera, tudo bem? A gente vai continuar com a aula aqui de regimento interno. Tem alguns conceitos para passar para vocês, algumas coisas importantes. Costuma cair em prova, então prestem atenção. Alguma coisa sobre alguns prazos importantes do regimento interno. Deem uma olhada, uma coisa bem fácil, mas é bom ter isso sempre na mente. Dá uma olhada só. Olha só, a questão é sobre legislatura. Legislatura é o seguinte, eu vou anotar aqui para vocês no nosso quadro. Legislatura. Legislatura é um período de tempo de 4 anos. Esse período de tempo é o período de mandato do vereador. Então, o vereador na Câmara Municipal lá de Osasco, ele vai ter um período de 4 anos que ele vai exercer o mandato de vereador. Esse prazo ele é determinado pela Constituição Federal. O nosso regimento interno não traz isso, ele não fala a respeito desse prazo de 4 anos. Mas para vocês entenderem, vamos ver a seguinte situação. Nós vamos votar agora em outubro para uma nova legislatura, nós vamos votar em novos vereadores, vamos votar no prefeito, e esse pessoal que vai entrar agora de vereador, eles vão cumprir uma nova legislatura, vão ficar 4 anos no mandato de vereador. Então esse mandato ele vai ser para os anos de 2017, 2018, 2019 e 2020. Isso é uma legislatura. É um período de 4 anos até a nova eleição. Esse período de 4 anos ele é dividido em cada um desses períodos é o que é denominado sessão legislativa. Sessão legislativa. Então a gente pode dizer que uma legislatura é composta de 4 sessões legislativas nos 4 anos de mandato do vereador. Cada sessão legislativa, que equivale a 1 ano, ela é composta, então vamos imaginar aqui, vamos pegar essa sessão legislativa, ampliá-la. Então vamos lá em 2017, ou seja, estamos falando aqui de uma sessão legislativa. Ela se inicia, e aí sim, já vai estar no nosso regimento interno, já vai estar na lei orgânica, lembrando que o regimento interno tem que obedecer a lei orgânica. Ela vai se iniciar em 1º de fevereiro e vai terminar dia 15 de dezembro. Essas datas, gente, é super importante guardar. Costuma cair em prova qual o período da legislatura, quando se inicia e quando termina. Então, da sessão legislativa, quando se inicia a sessão legislativa e quando ela termina, isso é interessante guardar. E no período onde não há sessão legislativa, são períodos de recesso. Então aqui é recesso, que é o período de janeiro, e o período de julho também é recesso. No período de recesso, não ocorrem reuniões ordinárias. Esse período aqui, de 15 de dezembro a 31 de dezembro, ele não é tido como recesso. O nosso regimento não chama de recesso, mas ele também pode ser entendido como recesso. E qual que é o interesse de fazer essa distinção? Pelo seguinte, no período de sessão legislativa normal, acontecem as sessões ordinárias da Câmara. Sessões ordinárias. No recesso, não tem sessão ordinária. É um período, não é um período de férias, porque a Câmara continua aberta, a Câmara continua funcionando, apenas não ocorrem sessões ordinárias. Então, as sessões ordinárias vão ocorrer de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Isso aqui, gente, é uma sessão legislativa. No caso, a gente anotou 2017, mas ela se repete todo ano nessas mesmas datas.
Vamos lembrar que no dia 1º de janeiro tem a sessão de instalação da Câmara. Então aqui no dia 1º de janeiro da primeira legislatura, aqui de 2017, ela vai ser instalada. Na primeira sessão legislativa dentro da legislatura. Nos demais anos não tem mais sessão de instalação. E aí o que acontece? Isso aqui é importante porque durante o período de recesso, uma sessão legislativa que compreende um ano, de 1º de fevereiro a 15 de dezembro, no período de recesso, ela não existem sessões ordinárias, mas pode ocorrer, e a gente vai ver quando a gente for analisar o regimento, nesse período aqui, podem ocorrer o que o nosso regimento chama de fase especial da sessão legislativa. Então, a sessão legislativa, 1º de fevereiro a 15 de dezembro, no período de recesso, se ocorrer, vai ser uma fase especial. O que acontece nessa fase especial da sessão legislativa? A Câmara ela pode ser convocada para votar algum projeto de relevância. A gente vai ver quem pode convocar, quem não pode convocar durante a fase especial. Então, na fase especial, só vão ocorrer, se aqui ocorrem sessões ordinárias na sessão legislativa, no período de recesso, só vão ocorrer sessões extraordinárias. No período de recesso, somente sessões extraordinárias. E essas divisões dessas datas, elas têm algumas consequências, elas têm algumas implicações. Por exemplo, numa legislatura, a gente pode separar em 2 biênios. No nosso caso aqui, 2017-2018, 2019-2020. São 2 biênios. Por quê? A cada biênio é votada uma mesa diretora. Então aqui tem eleição de mesa diretora e aqui tem eleição de mesa diretora. Aí o nosso regimento vai dizer o seguinte: no meio de um biênio para o outro, aqui tem que haver a troca da mesa diretora. Ela não pode ser a mesma, não pode haver reeleição dentro de uma legislatura, não tem reeleição da mesa diretora, mas ela pode ser reeleita numa nova legislatura. Vocês viram que aqui, ó, 2021 é uma nova legislatura já. Essa mesa diretora, que vai até 2020, ela pode se reeleger para 2021. Isso aqui é ok. O que não pode é a mesa diretora do meio da legislatura ser reeleita. Então, essa é uma das consequências dessa divisão. Uma outra consequência é que a Câmara não entra em recesso, ela não interrompe os trabalhos em 15 de dezembro, enquanto não forem votadas a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o próprio orçamento. Então, o que acontece? A legislatura não termina, não se interrompe, ela não pode ser encerrada se não forem votadas essas 2 leis. Então, se for o caso, corre-se com as sessões, a sessões extraordinárias nos dias necessários para fazer essa votação, de maneira que a sessão não se interrompe na sessão legislativa. E a sessão legislativa também é importante pelo seguinte: um projeto de lei ou qualquer projeto que seja de iniciativa da Câmara, que ele for rejeitado, então se a gente tem um projeto rejeitado aqui, ele não pode, estamos falando em 2017, hein, lembra? Isso aqui está dentro da legislatura, tá? Esse projeto, ele foi apresentado, vamos supor, por um vereador, ele não pode ser representado pelo mesmo vereador dentro da mesma sessão legislativa. Então, o vereador ele só vai representar esse projeto na próxima. Então, em 2017 o projeto foi rejeitado, ele só pode ser reapresentado em 2018, um projeto idêntico, a menos que esse projeto ele seja representado pela maioria absoluta dos vereadores, que aí já daria até quórum de aprovação. Ele pode ser reapresentado na mesma sessão legislativa que ele foi indeferido.
Além disso, as honrarias, o vereador só pode apresentar uma honraria por sessão legislativa. Então, por ano, lembrando que a sessão legislativa é de 1º de fevereiro a 15 de dezembro, cada vereador só pode apresentar um pedido de honraria para homenagear quem quer que seja. Aí, vamos dar uma olhada no regimento para ver como que estão essas disposições no regimento. Vou ficar aqui do lado para ficar mais fácil de ver. Vou abrir nosso regimento interno. Também, de novo, eu coloquei o regimento de forma maceteada, de forma que seja fácil para a gente analisar. Então, são dispositivos que tratam, olha aqui, da sessão legislativa. Então, salvo caso de convocação da Câmara para a fase especial da sessão legislativa, que é aquele no interregno, que é aquele do recesso, não haverá sessões durante os meses de janeiro e julho. Então, deem uma olhada no quadro, qualquer coisa voltem e dêem uma olhada. Janeiro e julho não tem sessão. Período de recesso parlamentar. E nossa sessão legislativa vai de 1º de fevereiro a 15 de dezembro. Aqui o que eu falei para vocês, a sessão legislativa ordinária não será interrompida sem aprovação dos projetos de lei de diretriz orçamentária e do próprio orçamento. Os projetos de lei de iniciativa da Câmara, quando rejeitados, só poderão ser renovados em outra sessão legislativa, ou seja, basicamente no outro ano, a menos que eles sejam representados pela maioria absoluta dos vereadores. A maioria absoluta dos vereadores já teria a condição de aprovar o projeto, então ele pode ser reapresentado por essa maioria absoluta. Em cada sessão legislativa, cada vereador poderá figurar no máximo uma vez como signatário de projeto de concessão de honraria. Honraria são os títulos de cidadão emérito, de cidadão de Osasco, que são concedidos pela Câmara. Só cada vereador só pode fazer um por sessão legislativa. Aí vamos ver o que é chamado aqui pelo nosso regimento de fase especial. Desculpa, galera. Vou voltar ali, rapidão. Fase especial da sessão legislativa. No período do recesso, que é em janeiro ou julho, a Câmara poderá ser extraordinariamente convocada, ou seja, no período das férias, no recesso, pelo prefeito, maioria absoluta dos vereadores ou presidente da Câmara. Quando que isso acontece? Quando houver necessidade de alguma votação que tenha que ser feita no período de janeiro ou de julho. A convocação será feita por escrito, com indicação da matéria a ser apreciada. Recebido o ofício, o presidente ou o substituto dará à Câmara conhecimento da convocação, em sessão plenária, se possível, diligenciando para que todos os vereadores sejam dela certificados. E agora, as últimas disposições interessantes nesse caso. O início das sessões extraordinárias dar-se-á no mínimo dentro de 2 dias do recebimento do ofício, ou seja, o ofício no caso de ser convocado pelo prefeito ou mesmo pela maioria absoluta. A sessão vai começar depois de 2 dias, sessão extraordinária, porque na chamada fase especial só teremos sessões extraordinárias. Durante a convocação dessa fase extraordinária, dessa fase especial, a Câmara se reunirá em sessões extraordinárias. Então, é uma convocação extraordinária ocorrida no período do recesso e a Câmara vai se reunir em sessões extraordinárias, aquelas sessões que a gente já viu nas outras aulas. E a Câmara somente deliberará ou somente votará sobre a matéria para a qual houver sido convocada. Na convocação, quem estiver convocando, seja o prefeito, os vereadores ou o presidente da Câmara, vai definir quais são os projetos e quais são os assuntos que devem ser votados. E a Câmara só vai deliberar, só vai votar sobre aqueles projetos, sobre aquelas questões específicas. Lembrando, como vamos estar em sessão extraordinária, não tem expediente, não tem explicação pessoal, tem só ordem do dia. Aí a banca pode brincar um pouco com vocês, perguntando se durante a fase especial, se a sessão tem expediente ou explicação pessoal. Não vai ter, porque numa fase especial, no período de recesso, a Câmara só vota, só se reúne em sessão extraordinária, portanto, sem expediente e sem explicações pessoais. Com isso, a gente vai terminando essa aula sobre legislatura e sessões. É importante guardar essa data, é importante guardar que ela começa 1º de fevereiro e termina dia 15 de dezembro, porque vira e mexe o examinador pode pedir isso para vocês. A gente se vê na próxima aula. Até logo, um abraço para vocês.